Fala comigo, família vascaína! Estamos aqui para mais um vídeo no Vascão Notícias. Como vocês sabem, hoje é o meu aniversário, então, folguinha do Vascão Notícias. Vamos fazer aqui o quê? Simular o futuro do Vasco após as 38 rodadas do Brasileirão. Vamos fazer isso junto? Então bora, solta a vinheta rapidinho aí, vamos lá. Bom, tá aí, ó, simulador do Globo Esporte, a gente já começa aqui, aquele jogo antecipado, né, aliás, adiado da primeira rodada, Palmeiras... Palmeiras e Vasco, você acha que dá pra pôr um empatezinho? Dá pra forçar um empatezinho, não tá um 0x0, tranquilo? Eu vou aqui 0x0, vou ser humilde, hein, vou ser humilde, não vou ficar também, né, apostando em qualquer coisa, porque... Então agora a gente tem que ir lá para a rodada atual. Tá aí. Aí é time por time. Eu vou tentar passar rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos lá. Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. Eu acho que o São Paulo vence. 2x1 São Paulo. Palmeiras... Opa, Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians 0x0. Palmeiras ganha do Bragantino 1x0. Santos ganha do Ceará 1x0. Atlético Mineiro faz 3x0 no Curitiba. O Grêmio ganha de 2x1 do Atlético Goianiense. Bahia e Inter. Bahia e Inter, eu vou colocar que o Bahia vai arrancar um empatezinho lá. Atlético Paranaense e Vasco, nossa, jogo de domingo já, hein? Putz. Vamos ser justos, vai, vamos ser justos. O Vasco pode ganhar o jogo lá? Pode. Mas dá pra confiar assim de cara? Não dá. Eu acho que o empate tá justo, vai, um empate 1x1. Vasco e Atlético Paranaense. Fortaleza perde pro Flamengo, 2x1. E Goiás e Sport empatam por 2x2. Opa. Porra, saiu tudo aqui do quadro, demônio. Aí, tá. Aí, beleza. Passou pra outra. Fla-Flu. Fla-Flu clássico sempre termina empatado, 1x1. Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo tá numa draga, né, cara? O Atlético Paranaense também não tá bom. E como o Botafogo tem dado uma reagida aí, eu vou apostar numa vitória do Botafogo 1x0. Até bom porque colocar os resultados todos que complicam pro Vasco. Palmeiras e Corinthians, clássico 1x1. Bragantino e São Paulo. Vou colocar um empatezinho também, 1x1. Atlético Mineiro e Santos, São Paulo contra esse time, 3x1 Galo. Grêmio ganha do Bahia 2x0. Sport e Fortaleza, difícil, hein, 0x0. Curitiba e Goiás, outro empate aqui, 1x1. Ceará e Inter, 1x1. Só dá empate, né, na tabela. Atlético Goianiense e Vasco. O Vasco perdeu pro Atlético Goianiense em casa, né, vamos lembrar. 1x0, se não me engano. Eu acho que agora é a hora da gente devolver esse 1x0, vai. Atlético Goianiense não é time que a gente, né... 29ª rodada, Flamengo e Ceará. 2x0 Flamengo. Vasco e Botafogo, vamos ganhar o clássico, 2x1. São Paulo e Santos. São Paulo vence, 3x0. Será? 3x2. Bragantino e Galo. Bragantino arranca um empate 2x2. Corinthians e Fluminense. Fluminense caiu demais, 2x2. Inter e Goiás, Inter ganha, 2x0. Sport e Palmeiras, Palmeiras ganha, 2x1. Coritiba e Atlético Paranaense empatam. O Atlético Paranaense até ganha, mas vou colocar aqui, acho que o Atlético Paranaense ganha esse jogo. 1x0, Furacão. Fortaleza e Grêmio. Fortaleza e Grêmio, 1x1. Atlético Goianiense e Bahia, o Atlético Goianiense ganha por 2x1. O Bahia tá frito na minha mão, né? 30ª rodada, Fluminense e Sport, Fluminense ganha 1x0. Vasco e Coritiba, outro time que a gente perdeu jogando fora de casa, mas que a gente tem totais condições de ganhar aí de 2x0 com tranquilidade. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio jogão, hein? Palmeiras e Grêmio 1x1. Santos ganha do Botafogo 2x0. Atlético Mineiro ganha do Atlético Goianiense 1x0. O Inter ganha do Fortaleza 2x1. O Bahia consegue uma vitória depois de muito tempo sobre o Corinthians 1x0. Atlético Paranaense arranca um empate com o São Paulo. O Ceará bate o Bragantino 2x1. E o Goiás empata, arranca um empate com o Mingau. 31ª, tá acabando, hein? Cadê o Vasco? Vasco em 10º. Ei, Mineiro, tá iludindo a galera, hein? Vamos lá. Flamengo e Palmeiras. Cadê? Flamengo ganha, 2x1. Botafogo e Atlético Goianiense. 1x1. São Paulo e Inter. São Paulo vence, 2x1. Bragantino e Vasco. Vasco vence esse jogo, cara. Vasco vence esse jogo. Mas eu vou ser humilde aqui, 1x1. 1x1. Vamos arrancar um empate só lá. Corinthians e Sport. Corinthians e Sport e o Corinthians ganha 1x0. Grêmio e Galo. O Grêmio ganha 2x1. Bahia e Atlético Paranaense empatam. Péssimo resultado pros dois. Coritiba e Fluminense. Fluminense ganha 2x1. Fortaleza e Santos.
Acho que o Fortaleza arranca o empate. Goiás e Ceará também empatam por 1-1. 32ª rodada. Fluminense e Botafogo. Clássico termina empatado 2-2. Vasco e Galo, jogo muito difícil. A gente foi goleado pelo Atlético lá. Eu vou ser bem justo aqui, para não falar, mas também você viajou. Vasco perde esse jogo, 2-1 pro Galo. São Paulo e Coritiba, goleada do São Paulo, 4-0. Santos e Goiás, goleada do Santos, 4-0. Corinthians e Bragantino, empatam em 1-1. Inter e Grêmio, clássico, empatam 1-1. Sport e Bahia, empatam 1-1. Atlético Paranaense e Flamengo. Vou colocar aqui o Furacão seguro no 0-0. Ceará e Palmeiras, 1-1. Atlético Goianiense ganha do Fortaleza, 1-0. 33ª rodada, tá acabando. 2-0 Fluminense no Goiás. Vasco e Bahia. Não temos um retrospecto muito bom, né? Você humilde, 1-1. 1-1, péssimo resultado pro Vasco, mas você humilde aqui. Eu quero colocar os piores resultados possíveis. Palmeiras e Botafogo. Vou dar uma colher de chá pro Botafogo, hein? Vai arrancar um empate aqui. Santos e Corinthians empatam 1-1. O Galo ganha do Fortaleza 2-0. O Inter ganha do Bragantino por 2-1. Sport e Flamengo. Campeão de 87 vai vingar. Coritiba e Grêmio. Coritiba arranca um empate. Ceará e Atlético Paranaense empatam 2-2. E o Atlético Goianiense perde pro São Paulo 1-0. Clássico Flamengo e Vasco. Hoje, né? Hoje, Flamengo e Vasco, Flamengo é favorito. Mas ano passado o Flamengo também era favorito e a gente empatou. Como esse ano a gente merecia o empate, né? Por conta da arbitragem a gente perdeu o jogo. Eu vou ser justo aqui, 1-1. 1-1. Botafogo e Sport. Nosso Botafogo ganha esse jogo pra botar fogo na tabela. Sport e Palmeiras, 1-1, termina empatado. O Bragantino empata com o Atlético Goianiense. O Corinthians vence o Ceará. Não, o Corinthians empata com o Ceará 2-2. O Grêmio empata com o Santos, 1-1. O Bahia ganha do Fluminense, 2-1. O Atlético Paranaense empata com o Inter. Fortaleza ganha do Coritiba. E o Goiás perde do Atlético 2-1. 35ª rodada. Bom, na minha tabela, ó, o Vasco ainda tá 7 pontos. Ainda tem risco. Vou até complicar o Vasco aqui agora, hein? Vou colocar todo mundo que tá abaixo ganhando. Fluminense e Galo, 1-1. O Botafogo, inexplicavelmente, vai ganhar do Grêmio de 1-0. O São Paulo ganha do Ceará 2-1. Bragantino e Flamengo empatam 1-1. O Corinthians ganha do Atlético Paranaense. O Inter ganha do Sport. O Bahia ganha do Goiás. O Coritiba ganha do Palmeiras é muito sonho, né? Um empate vai com o Coritiba. Fortaleza e Vasco. Vou colocar que o Vasco perde esse jogo. É um jogo que o empate é um resultado normal, não é nada fora do comum. Ganhar não é fácil, mas é bem possível pro Vasco. Mas eu quero complicar. 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. E o Atlético Goianiense empata com o Santos. 36ª. Flamengo ganha do Corinthians 1-0. O Vasco empata com o Inter em casa 1-1 para desespero da torcida vascaína. O Palmeiras ganha do Fortaleza 2-1. O Santos vence o Coritiba 1-0. O Galo empata com o Bahia. O Grêmio empata com o São Paulo. O Sport. Vou colocar que o Sport vence o Bragantino para complicar geral. O Atlético Paranaense empata com o Goianiense. Ceará ganha do Flu. E o Botafogo ganha, porque como o Goiás já tá enterrado, eu vou colocar que o Botafogo ganha esse jogo, vai. Vamos botar fogo nessa tabela. 37ª, faltam dois joguinhos. 1-0 Flamengo no Inter. O Botafogo. Botafogo pega o São Paulo. São Paulo já campeão, né, na minha tabela aqui. Então o Botafogo ganha esse jogo, se salva. Na última rodada. Palmeiras ganha do Atlético Goianiense. O Santos ganha do Flu. Corinthians. Vou colocar que o Corinthians ganha do Vasco de 1-0. O Grêmio ganha do Atlético Paranaense 1-0. O Sport. Caçamba. O Sport vence o Atlético Mineiro por 1-0. Ó, Botafogo ali. O Coritiba perde pro Ceará. O Fortaleza ganha do Bahia. E o Goiás empata com o... fiz de novo, cara. Porra. Aí. O Goiás empata com o Bragantino. Última rodada. Vamos ver o Vasco. O Vasco tá com 43, o Atlético Paranaense tem 41. Ou seja, chances reais de cair. Obviamente eu também fui bem pessimista aqui, né? Tomara que a gente não sofra esse tanto aí. Fluminense empata com o Fortaleza. O Vasco ganha do Goiás 2-1. São Paulo carimba o título ganhando do Flamengo. Bragantino consegue a vitória contra o Grêmio na última rodada, mas não escapa. O Galo ganha do Palmeiras no último jogo. O Inter ganha do Corinthians. Bahia vence o Santos, que não vai querer mais nada com o campeonato. Se salva. Atlético Paranaense vai ganhar do Sport e rebaixar o Sport, hein? Ceará vence o Botafogo por 1-0. O Botafogo perde o último jogo e se salva. E o Atlético Goianiense enterra de vez. O Curitiba joga só a pá de cal. Tá aí então, meus amigos. Deixa eu colocar aqui a faixinha no Vasco. Tá lá, ó. 12º lugar. Foi até inclusive a minha leitura pré-brasileirão. Espero que eu esteja certo.
né? Vamos dar aquele print aí, ó, São Paulo campeão, Galo em segundo, Flamengo em terceiro e Inter em quarto, são os que vão para Libertadores, junto com Palmeiras e Grêmio. Na Sula, Santos, Flu, Corinthians, Ceará, Atlético Goianiense e Vasco. Não vai lá nem cá, Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo. E para a segunda divisão, Sport, Bragantino, Goiás e Curitiba. O Bragantino eu acho que eu peguei bem pesado, né? Eu acho que o Bragantino não tem time para cair. Deve ficar ali entre Botafogo e Fortaleza, Atlético Paranaense, Bahia. Nesses 4 aí, acho que o Bragantino se salva. Acho que é isso. Vascão então se salvando. Pode cornetar à vontade aí. Me falam vocês aí onde que vocês acham que o Vasco termina esse Brasileirão. Fechou? Obrigado a todo mundo que me desejou os parabéns. Amanhã tá de volta o Vascão Notícias. Vamos tentar não parar mesmo no Natal, né? Ter só ali o prazinho do dia 25 e a gente volta assim que puder. Fechou? Quem é Vasco deixa o like. Quem é muito Vasco se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. Até mais.